O Please help mercado me. de inverno fervilhava com luzes cintilantes e o aroma aconchegante da canela. A neve caía suavemente sobre a praça de paralelepípedos, e os vendedores anunciavam seus produtos sob toldos listrados. Entre os compradores da noite, uma menininha sentava-se quietinha em sua cadeira de rodas, observando o mundo girar ao seu redor. Seu nome era Emma, e ela tinha 7 anos. Ela tinha cabelos loiros que captavam a luz, olhos brilhantes cheios de admiração e um gorro de tricô rosa que lhe cobria as orelhas. Seu casaco de inverno combinava com o gorro e, embora suas pernas não a sustentassem, seu espírito era mais forte do que o da maioria das crianças com o dobro da sua idade. Ela estava sentada ao lado de um banco perto da fonte, com as mãozinhas juntas no colo, observando as famílias passarem com suas sacolas de compras e risos. Não muito longe dali, estava um homem que parecia deslocado em meio à multidão descontraída daquela noite. Seu nome era Richard Reis, e ele tinha 42 anos. Usava um caro casaco escuro sobre um terno sob medida, e seus cabelos estavam penteados para trás com o cuidado habitual de alguém acostumado a reuniões importantes e fotógrafos. Ele era bilionário, embora tentasse não pensar muito nessa palavra. Isso o fez sentir-se sozinho, isolado. Richard tinha ido ao mercado sem o seu grupo habitual. Sem ajudantes, sem seguranças por perto. Ele havia dito a todos que queria uma noite só para si, apenas para caminhar e pensar. Sua vida havia se tornado uma série de salas de reuniões e eventos de caridade, de pessoas querendo coisas dele, de vazio disfarçado de sucesso. Ele buscava algo real, embora não conseguisse definir exatamente o que. Enquanto caminhava entre as barracas dos vendedores, seus olhos encontraram Emma. Havia algo na maneira como ela estava sentada, tão serena e observando, que o fez parar. Ela não pedia nada. Não se dirigia às pessoas que passavam. Ela simplesmente estava ali, presente de uma forma que a maioria das pessoas jamais consegue. Ele caminhou lentamente em sua direção, sem querer assustá-la. Quando estava a poucos passos de distância, parou e sorriu gentilmente. "Olá", disse ele, com voz suave e amável. "Que lindo chapéu você está usando." Emma olhou para ele com aqueles olhos brilhantes e confiantes. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. "Obrigada", disse ela baixinho. "Minha mãe que fez para mim." Richard sentiu algo mudar em seu peito. Não havia medo em seu rosto, nem intriga, apenas a honestidade simples de uma criança. "Sua mãe parece talentosa", disse ele, abaixando-se para ficar na altura de seus olhos. O chão molhado encharcou suas calças caras, mas ele não se importou. "Ela está aqui com você." Emma acenou com a cabeça na direção de um pequeno carrinho de café do outro lado da praça. "Ela está trabalhando. Ela trabalha todas as noites para que possamos ter uma casa." Richard seguiu o olhar dela e viu uma mulher na casa dos 30, magra e com aparência cansada, servindo café aos clientes com rapidez impressionante. Seu nome era Sarah, e ela tinha o mesmo cabelo loiro da filha, preso em um rabo de cavalo simples. Seu casaco estava baixado até os cotovelos, e suas mãos se moviam rapidamente, como se cada segundo contasse. Havia uma força silenciosa na maneira como ela trabalhava, uma resistência que lembrava Richard de sua própria mãe, anos atrás. "Ela trabalha muito", disse Emma, com a voz cheia de orgulho. "Ela é a melhor mãe do mundo." Richard olhou para a menina. Havia tanto amor em sua voz, tanta certeza. Ele percebeu que estava vendo algo que havia esquecido que existia em seu mundo de contratos e negócios. Devoção pura e simples. "Eu percebo isso", disse ele gentilmente. "Você deve estar muito orgulhoso dela." "Sim", disse Emma. Então, após uma pausa, acrescentou: "Às vezes, gostaria de poder ajudá-la mais. Ela fica tão cansada." Richard sentiu um nó na garganta. Ultimamente, vinha pensando em crianças, em adoção, em preencher a enorme casa vazia onde morava com algo além do silêncio. Reuniu-se com agências, analisou dossiês, assistiu a apresentações,
mas tudo lhe parecerá uma transação, como se estivesse fazendo compras em vez de abrir o coração. Mas ali, naquele momento, sentado na neve com aquela criança incrível, ele sentiu algo diferente, algo real. Emma, disse ele com cuidado. Você se importaria se eu lhe perguntasse uma coisa? Ela inclinou a cabeça, curiosa. Certo. Tenho pensado sobre família, sobre o que significa cuidar de alguém e ser cuidado. E me pergunto, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com o cuidado que geralmente reservava para negócios, mas desta vez com um sentimento genuíno por trás delas. Me pergunto se você gostaria de vir morar comigo. Tenho uma casa grande com muito espaço. Você teria seu próprio espaço, tudo o que precisasse. Eu poderia garantir que você tivesse os melhores médicos, as melhores escolas. Eu poderia lhe proporcionar uma boa vida. Os olhos de Emma se arregalaram. Por um instante, ela ficou em silêncio, e Richard temeu ter sido ousado demais, impulsivo demais. Mas então ela falou, e suas palavras pararam o coração dele. Que gentileza, disse ela suavemente. Mas não posso deixar minha mãe. Ela precisa de mim. Richard se sentiu ao mesmo tempo comovido e confuso. Emma, eu me certificaria de que sua mãe estivesse bem cuidada. Eu também poderia ajudá-la. Dar-lhe dinheiro para que ela não precisasse trabalhar tanto. Mas Emma balançava a cabeça negativamente, e lágrimas começaram a se formar naqueles olhos brilhantes. Você não entende, sussurrou ela. Se eu a deixasse, ela ficaria completamente sozinha. Não teria ninguém para quem voltar, ninguém para contar sobre o seu dia, ninguém para abraçá-la quando estivesse triste. As palavras atingiram Richard como uma onda. Aquele garoto entendeu algo que ele passará 42 anos tentando descobrir. Que o dinheiro não podia comprar o que mais importava. Que o amor não se tratava do que você podia oferecer, mas de quem você apoiava, de quem você escolhia todos os dias. Entendo, disse ele baixinho, e realmente entendia. Emma enxugou os olhos com sua pequena mão. Então, olhou para ele com uma expressão muito mais madura do que sua idade, repleta de uma sabedoria que deixou Richard sem fôlego. Por favor, disse ela, com a voz trêmula, mas determinada. Por favor, não me adote. Adote minha mãe. Richard piscou, certo de que tinha ouvido errado. O quê? Adotem minha mãe, Emma repetiu. Ela é quem precisa de uma família. Ela é quem está completamente sozinha, exceto por mim. Ela trabalha tanto e nunca reclama. Ela nunca compra nada para si mesma. Ela faz chapéus para mim, me conta histórias e faz tudo ficar bem, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Mas ela não tem ninguém para cuidar dela, ninguém para fazê-la se sentir especial. Lágrimas escorriam pelo rosto de Emma, mas ela continuou falando, as palavras jorrando como se tivessem sido guardadas por muito tempo. Se você a adotasse, nós duas teríamos uma família. Teríamos umas às outras, e minha mãe não estaria mais sozinha. Ela não precisaria estar tão cansada o tempo todo. Ela poderia sorrir mais. Ela merece sorrir mais. Richard ficou sem palavras. Ele já havia participado de reuniões com as mentes mais brilhantes do mundo. Negociar acordos que valiam centenas de milhões de dólares. Mas jamais encontrara tamanha sabedoria, vinda de uma menina de 7 anos em uma cadeira de rodas, em uma feira de inverno. Enquanto a neve caía suavemente ao redor deles, ele olhou para Sarah do outro lado da praça, ainda trabalhando em seu carrinho, alheia à conversa que acontecia nas sombras. Ele a via de forma diferente agora. Não como a mãe de Emma, mas como uma mulher, uma pessoa, alguém que carregava o peso do mundo nos ombros, sem pedir nada em troca, mas dando tudo. Emma, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Você é a pessoa mais inteligente e gentil que eu já conheci. Ela sorriu em meio às lágrimas. Isso significa que você vai pensar no assunto? Ele riu, uma risada genuína que vinha de algum lugar profundo dentro dele.
Sim, sim, vou pensar nisso. Mas ele já estava fazendo mais do que pensar. Estava sentindo algo mudar dentro de si, como uma porta se abrindo em uma casa que estivera fechada por muito tempo. Você se importaria, perguntou ele gentilmente, se eu fosse conversar com sua mãe? O rosto de Emma iluminou-se como as luzes de Natal que os rodeavam. Sério? É verdade, disse ele. Mas quero que você saiba de uma coisa primeiro. Não importa o que aconteça, vou garantir que você e sua mãe fiquem bem. As duas juntas. Emma estendeu sua pequena mão, e Richard a segurou, sentindo os dedinhos delicados se enrolarem nos seus. Foi um gesto tão simples, mas significou tudo. Ele se levantou, com os joelhos rangendo levemente, e atravessou a praça em direção ao carrinho de café. Seu coração batia forte de um jeito que nunca acontecia durante apresentações de negócios. Aquilo era real, aquilo importava. Sarah estava dando troco a um cliente quando olhou para cima e o viu se aproximando. Seu rosto imediatamente se tornou cauteloso, protetor. Richard reconheceu aquele olhar. Ela pensou que ele era problema. Posso ajudar? Perguntou ela, com voz educada, mas cautelosa. Espero que sim, disse Richard. Ele olhou para trás, para Emma, que os observava com olhos esperançosos. Eu estava conversando com sua filha agora mesmo. O rosto de Sarah imediatamente se transformou em preocupação. Aconteceu alguma coisa? Ela está bem. Ela é perfeita, disse Richard rapidamente. Ela é mais do que boa. Ela é incrível. Os ombros de Sarah relaxaram um pouco, mas o cansaço persistiu. Sim, ela está. Richard respirou fundo. Aquilo era mais difícil do que qualquer apresentação de negócios que ele já tivesse feito, porque era muito mais importante. Meu nome é Richard Reis, começou ele, e vim aqui esta noite procurando algo que havia perdido. Eu nem sabia o que era até conhecer sua filha. Sarah observava atentamente, tentando descobrir suas intenções. Richard compreendeu. Pessoas como ele geralmente queriam alguma coisa. Ela me falou de você, continuou ele, sobre o quanto você trabalha, sobre o quanto ela te ama. E ela disse algo que mudou a minha vida. Ele contou tudo para Sarah. Sobre a conversa, sobre as palavras de Emma, sobre suas lágrimas e sua sabedoria. Enquanto falava, observou o rosto de Sarah mudar da suspeita para surpresa, e depois para algo que parecia uma mistura de admiração e incredulidade. Quando ele terminou, Sarah ficou em silêncio por um longo momento. Então, disse bem baixinho, ela disse isso? Sobre me adotar. Richard assentiu com a cabeça. Ela disse. E ela estava certa. Eu estava pensando em família de uma forma completamente errada. Eu estava procurando alguém para preencher minha casa vazia. Mas o que eu realmente precisava era fazer parte de algo real, algo honesto. Os olhos de Sarah brilhavam agora. Senhor Reis, eu não, quer dizer, nós não precisamos de caridade. Isso não é caridade, disse Richard com firmeza. Isso é, nem sei como chamar. Uma chance, uma possibilidade. Sua filha me ensinou algo esta noite que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Que família não se trata do que você pode dar a alguém. Trata-se de estar presente. Trata-se de escolher uns aos outros. Ele fez uma pausa e acrescentou, não estou pedindo para te adotar, Sarah. Isso seria bobagem. Mas estou perguntando se talvez pudéssemos nos conhecer melhor, você e Emma. Talvez pudéssemos jantar juntas algum dia. Talvez pudéssemos ver se existe algo aqui que vale a pena construir. Uma amizade, pelo menos. Talvez algo mais com o tempo. Sarah olhou por cima do ombro dele para Emma, que ainda os observava. Seus olhares se encontraram do outro lado da praça, e algo se transmitiu entre mãe e filha, uma compreensão, uma pergunta e uma resposta. Quando Sarah olhou para Richard, havia lágrimas em suas bochechas, mas ela estava sorrindo.
Meu turno termina em 1 hora, disse ela. Tem uma lanchonete a 2 quarteirões daqui. Nada chique. Richard sentiu o coração se encher de alegria. Nada de extravagâncias, parece perfeito. Naquela noite, os três sentaram-se numa mesa gasta na lanchonete da Marta, dividindo torta e chocolate quente. Emma contou histórias que fizeram todos rirem. Sarah falou sobre seus sonhos para a filha, com a voz cheia de esperança pela primeira vez em anos. E Richard ouviu de verdade, sentindo-se mais presente do que em décadas. Enquanto conversavam, Richard percebeu que Emma lhe dera o maior presente que ele já receberá. Não por aceitar sua proposta, mas por recusá-la. Ela lhe mostrará que o verdadeiro amor significa colocar o outro em primeiro lugar. Que a família se constrói sobre sacrifício, presença constante e a escolha mútua, sempre. Nos meses seguintes, Richard tornou-se parte da vida deles. Não como um ajudante ou um salvador, mas como um amigo, e aos poucos como algo mais. Ele e Sarah descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos sabiam o que significava trabalhar duro. Ambos entendiam que as melhores coisas da vida não podiam ser compradas. 1 ano depois, numa noite nevosa muito parecida com aquela em que se conheceram, Richard ajoelhou-se na mesma praça do mercado e pediu Sarah em casamento. Emma estava ao seu lado, segurando a caixinha do anel no colo, com o rosto radiante de alegria. Quando Sarah disse sim, os três se abraçaram enquanto a neve caía suavemente ao redor deles. E Richard soube que finalmente havia encontrado o que procurava. Não alguém para preencher sua casa vazia, mas uma família com quem construir um lar juntos. Emma tinha razão o tempo todo. Às vezes, o maior ato de amor é pedir a alguém que ame a pessoa que você mais ama. E às vezes, se você tiver muita sorte, essa pessoa diz sim.